Bom, agora que você ouviu um pouquinho da minha história, em que eu aprendi aí que certas coisas que eu achava que estava correto na medicina, eu descobri que tem outras formas de lidar, principalmente que certas doenças como diabetes, hipertensão e colesterol têm reversão e têm uma boa eficácia com mudança de estilo de vida. Eu vou contar para vocês como o meu livro vai poder te ajudar. Todas essas doenças aí, no caso o diabetes ou pré-diabetes, a hipertensão e o colesterol, estão ligados a uma mesma causa. Essa causa se chama resistência à insulina, a gente acaba denominando que a gente chama de síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica tem como principal mecanismo que a gente chama de resistência à insulina, ou seja, os níveis do seu corpo de insulina estão muito elevados, isso faz com que essa insulina atuando em certos locais leva a esses tipos de doenças. E sim, é possível a gente tratar todas as consequências da hipertensão, do diabetes, do colesterol com medicações, fazendo com que o paciente consiga viver mais. Mas a principal dificuldade de a gente ficar dando remédio em tratar as consequências é que a gente acaba esquecendo de tratar a causa dessas doenças, que é a resistência à insulina. Pensando assim, você pode estar perguntando, mas como um livro de emagrecimento vai me ajudar nesse sentido? Você sabia que uma redução de 5 a 15 a 20% do seu peso atual pode resultar numa melhoria dessas doenças? Às vezes até, se você tem diabetes, seu diabetes pode remitir, ou seja, sumir, seu colesterol provavelmente vai melhorar, e se você toma remédio da pressão, às vezes a gente consegue diminuir bastante as medicações ou até suspender. Mas não adianta perder peso a todo custo, porque se você perde peso saudavelmente é uma coisa, mas se você perde peso não saudavelmente, até as coisas podem acabar piorando. Mas então, o que seria uma perda de peso saudável? Uma perda de peso saudável é aquela que o paciente ele preserva a massa muscular, perdendo gordura, principalmente a gordura visceral. Além disso, ele mantém bons hábitos a longo prazo, com uma perda de peso consistente e principalmente se mantém aí um peso regular. E sem contar aí que todo esse processo de perda de peso é desgastante e estressante e às vezes pode exacerbar ou piorar a ansiedade nas pessoas. Nesse sentido é que eu acho que o meu livro é diferente dos outros livros que você vai encontrar por aí. Pensando em não abordar somente a questão do emagrecimento, meu livro é voltado para que você consiga mudar seus hábitos, além de cuidar de diversos fatores relacionados ao estilo de vida mais saudável. Se vocês quiserem, fique até o final que eu vou explicar cada capítulo para você ver se é realmente interessante para você ou não. No primeiro capítulo, a gente aborda sobre saúde mental. Doutor, saúde mental no livro que ajuda no emagrecimento, por quê? Na minha opinião, se você não tem saúde mental, você com certeza não vai conseguir completar toda essa jornada de emagrecimento saudável. Nesse capítulo eu falo um pouco sobre a ansiedade e como a gente utiliza a comida como uma válvula de escape. Além disso, eu traço abordagens que você pode utilizar para que você consiga diminuir essa necessidade de comer doces ou comer alimentos aí gordurosos ou aí com alto teor de açúcar como uma válvula de escape para o seu estresse. Além disso, no final do capítulo tem um questionário que você pode preencher para saber se você tem aí ansiedade ou depressão, é um nível que você precisa de acompanhamento psicológico. O segundo capítulo é o que eu julgo que você deve ler com mais cuidado e com mais atenção. E nele aborda aí dois tipos de mindset, ou seja, nossas mentalidades em relação aos desafios que a gente tem na vida. Se você nunca ouviu falar nesse termo, você vai conseguir identificar se você tem um mindset fixo ou se você tem um mindset de crescimento. Por que é importante você saber sobre mindset? E principalmente saber identificar se você tem um mindset fixo ou um mindset de crescimento. A importância disso é que para você ter consistência e principalmente conseguir manter hábitos saudáveis a longo prazo, você vai ter que cultivar em você mesmo esse mindset de crescimento. Eu não vou abordar isso aqui para não ficar muito longo, mas você pode clicar no link abaixo e receber os primeiros capítulos para você decidir se é interessante ou não. No terceiro e o quarto capítulo, eu abordo sobre o que é a obesidade, como a obesidade está aumentando no mundo e por quê. Se é porque a gente está comendo demais, ou porque a gente está fazendo menos exercício físico, ou é porque o que a gente está comendo em relação à qualidade está muito ruim. E o quarto capítulo eu abordo sobre como funciona nosso metabolismo, como a gente armazena e como a gente queima gordura. Se você não souber todo esse processo, vai ser difícil você conseguir queimar em você mesmo a gordura e ser mais saudável. O quinto capítulo é um capítulo que é importante você aplicar devagarzinho na sua rotina. É como se formam os hábitos e como a gente pode modificar hábitos bons e como a gente pode tirar hábitos ruins. Dessa forma, você vai conseguir não somente perder peso, mas também mudar hábitos que você quer mudar. Por exemplo, quero fazer mais exercício físico, quero dormir melhor, quero aí ser menos estressado. Então, são hábitos que levam a gente a ter uma qualidade de vida ruim, mas são hábitos que vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor.
O sexto, o sétimo e o oitavo capítulo são capítulos um pouco mais técnicos, mas eu tento trazer uma abordagem mais fácil para que você consiga mastigar direitinho, mas são conceitos importantes para você saber sobre índice glicêmico, taxa metabólica basal e também como criar um déficit calórico sustentável para conseguir perder peso saudavelmente. No nono capítulo, eu já abordo como que você deve estruturar o prato, porque toda essa informação fica difícil a gente digerir se a gente não trazer para o conceito real que você vai aplicar na sua rotina. Então, nesse capítulo, abordo especificamente como que você deve montar seu prato para ficar mais fácil você ter uma alimentação saudável sem ter tanto sofrimento. O 10º capítulo é um capítulo bastante interessante que eu acho que a gente não toca muito na saúde sobre esse assunto, que é como as nossas bactérias do nosso intestino podem influenciar na questão da nossa saúde, não somente na questão do peso, mas também em relação ao estresse, à ansiedade, a nossa disposição em realizar exercício físico. Tudo isso está relacionado aos tipos de bactérias que a gente tem no intestino. Dessa forma aí, eu abordo aí com uma forma prática como você pode fazer para melhorar a sua flora intestinal. O 11º capítulo é um pouquinho mais técnico, mas é importante você precisa saber a interpretar as tabelas nutricionais e como olhar rótulo e ingredientes para ter uma escolha alimentar mais saudável. O 12º capítulo explica sobre exercício físico, como é o exercício físico ideal, como você deve fazer, como integrar o exercício físico na sua rotina de uma forma que se torne automática, como se fosse um hábito. No 13º capítulo, a gente aborda sobre mitos e verdades em relação à perda de peso. Se você quiser começar por esse capítulo antes de começar a ler o livro, é uma sugestão também, porque aí você já consegue tirar alguns conceitos e mitos mais comuns que as pessoas podem ter. E o 14º capítulo explica sobre sono. Sabia que o nosso sono vai influenciar toda essa jornada? Em relação a ter perda de peso, a ter disposição, a ter estresse. Se você não tem um sono de melhor qualidade, você não consegue aí ter uma consistência em ter hábitos saudáveis. Nesse quesito, você vai receber também o meu outro livro, que fala especificamente só sobre sono, para que você consiga tratar alguma dificuldade em dormir que você tenha apresentado. E o 15º capítulo é o conhecimento em prática. Putz, é muita coisa, é muita informação. Nesse quesito, você pode acessar os resumos de cada capítulo, mas nesse último capítulo, a gente vai colocar a mão na massa e vai explicar como que você deve aplicar tudo isso que você aprendeu na prática. Porque não adianta nada você ler o livro e não aplicar. Mas se você ainda tem dúvida em como esse livro pode te ajudar, eu vou te dar uma dica. Você pode até comprar o livro, ler ele, e se você quiser, você pode pedir o reembolso. Eu dou uma garantia aí de 30 dias, porque eu realmente acredito que esse livro vai funcionar para você perder peso, não somente perder peso, a você ter mais saúde. Porque perdendo peso, você vai descobrir que você vai ter menos necessidade de medicações da pressão, o nível do colesterol vai melhorar e o diabetes, se você tem, pode ou não remitir. Doutor, eu tô na dúvida, eu não sei se eu vou comprar ou não, tá muito caro para mim. Não tem problema, eu tenho meu canal no YouTube, eu criei especificamente porque eu realmente quero ajudar as pessoas a ter uma saúde de vida melhor. Vocês podem acessar também no link que está aqui descrito aqui embaixo. Eu espero vocês ou adquirindo meu livro, ou no meu canal, ou nas minhas redes sociais. Eu sempre vou estar disposto a esclarecer a dúvida de vocês. Porque eu acredito que não adianta nada eu ter o maior conhecimento se eu não conseguir explicar para as pessoas de uma forma didática. Entender as dúvidas e as principais dificuldades de vocês me ajuda a ser um médico melhor. E até mais. Tchau, tchau.